Torcedor rubro-negro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Vitória importantíssima do Sport ontem em Curitiba. Um jogo difícil, duas equipes que na teoria brigam por uma vaga à Série A do ano que vem, mas que na prática a história é um pouco diferente. O Sport se mostrou, pelo menos na partida de ontem, uma equipe mais competitiva. Não que o Coritiba não tenha suas virtudes, mas o Sport se saiu bem dentro da situação que lhe foi envolvida ontem na partida fora de casa. E a gente vai tentar destrinchar um pouco de alguns pontos fundamentais dessa vitória rubro-negra fora de casa, a segunda na Série B do Campeonato Brasileiro, e o Leão da Ilha mantendo essa invencibilidade nas 3 primeiras partidas da competição. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve no canal do Anderson Batista. Ajuda demais a nossa plataforma. Deixa o like, comenta à vontade, deixa a tua opinião sobre esse duelo que deu a vitória ao rubro-negro. E claro, para receber todo o nosso conteúdo na palma de sua mão, você clica aí nesse sino das notificações para ficar sabendo de tudo que acontece no futebol pernambucano. Pois bem, ontem uma vitória do Sport, não foi uma vitória tranquila, né? Nítido que tecnicamente o Sport mostrou mais repertório até do que a equipe do Coritiba, porém o Coritiba se lançou à frente. Técnico Guto Ferreira pressionado, uma equipe que pecou naquele chamado último passe, né? E a maioria das tentativas de finalização da equipe da casa foram em chutes de média distância, né? Chutes que tentaram surpreender principalmente na primeira etapa o goleiro Kaique França, mas sem sucesso. O goleiro do Sport na etapa inicial viu a maioria dessas bolas irem para fora e não trabalhou tanto, embora o Coritiba tenha tido mais presença ofensiva até do que a equipe rubro-negra. O Sport mostrou um certo cansaço. A gente percebeu que ao longo do jogo e com o passar dos minutos, o desgaste pela maneira como o Sport se comportou diante do Atlético Mineiro, bem como também toda a logística longe da capital pernambucana, fez com que o elenco pudesse ter um desgaste a mais em relação à partida de ontem. Foi um Sport onde no segundo tempo, por exemplo, o torcedor percebeu que a equipe estava com as suas linhas mais baixas, né, esperando mais a equipe do Coritiba, administrando um placar de 1-0, mas não foi um Sport, por exemplo, né, todo atrás. Perceptível que a maioria das recuperações de bola do Sport já aconteciam no setor de meio de campo. E isso é mérito do técnico Mariano Sosso, né, que apostou numa formação bem parecida com a que enfrentou a equipe do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, apenas com a modificação da entrada de Christian Barleta na vaga de Tite Ortiz, puxando o Lucas Lima para o setor de criação da equipe e ganhando as opções de Alan Ruiz e Vinícius Faria, que foram opções na segunda etapa. Jogadores até que entraram bem dentro do possível e daquilo que o Sport estava se propondo depois do gol marcado por Gustavo Coutinho. Foi um Sport que, digamos, achou o gol. Né, a gente percebeu que foi um dos primeiros, né, ataques, uma das primeiras investidas do Leão, né, para o gol de Pedro Morisco, né, um belo cruzamento, a gente pode chamar até de uma assistência, né, um passe, né, do Lucas Lima vindo do lado esquerdo, achando Gustavo Coutinho ali como um 9, cabeceando para colocar o Sport em vantagem. Gustavo Coutinho já marcando aí o seu 3º gol na Série B do Campeonato Brasileiro, né, se consolidando aí como um dos artilheiros da competição, né, de um cara que já foi artilheiro da edição passada com a camisa do Atlético Goianiense e nesse início da competição vai ali marcando seus gols e ajudando o Sport com as vitórias. A partir daí a postura foi de mais marcação, de mais entrega. O time de Mariano Sosso sai de suas características de uma equipe mais propositiva, né, de tentar buscar a todo custo o segundo gol. Foi um Sport que esperou um pouco mais, foi um Sport que se dedicou mais à marcação, a preencher espaços. Um Sport que no segundo tempo, por exemplo, preenche o meio de campo, né? Num dado momento da partida tem a entrada de Chico,
né? O Sport termina o jogo com 3 defensores, né? Mostrando até que Mariano Souza pode sim modificar, né, a sua maneira de atuar. E mais a gente tem também algumas ressalvas, como por exemplo os lados de campo. Ainda são nítidas as dificuldades de Pedro Lima na marcação e de Filipinho consequentemente. Se no jogo contra o Atlético Mineiro o Filipinho teve dificuldades no gol, o primeiro gol ficou evidente, né, da deficiência defensiva que ele apresenta em seu jogo. Ontem, mais uma vez, a gente percebeu que equipes que tiverem um lado direito forte, com um lateral que apoie bem, ou até mesmo um ponta mais incisivo, esse daí pode, né, quem sabe, ter uma carta na manga contra a equipe do Sport, que se apoia muito, né, na ajuda dos pontas nesse quesito marcação. Esse trabalho de recomposição dos atacantes que atuam pelos lados do campo são fundamentais, né, para esse esquema, né, com o qual o Sport atua, porque são laterais que, por mais que ajudem nesse jogo construtivo, né, de propor a partida, mas defensivamente são jogadores que deixam a desejar, né, e o torcedor já tem percebido essa vulnerabilidade, assim como ontem também podemos pontuar, mesmo com a presença de Fabrício Domingues, que para mim fez mais um bom jogo, né, vem mantendo uma certa regularidade, não à toa titular da equipe, mas os arremates de média distância foram praticamente todos ali à frente da defesa da equipe do Sport. Faltou um pouquinho mais de combate por parte do Felipe, ou até mesmo por parte de Fabrício Domingues, e o Sport se utilizou da experiência na etapa final. Evidente que a equipe rubro-negra teve uma postura, né, de, além de esperar o adversário, né, cozinhar um pouco mais o jogo, né, diminuir o ritmo da partida. O Coritiba queria acelerar. O Coritiba foi um time que já mexeu na primeira etapa, né, com a entrada de um ponta, né, que estava inclusive nas fichas iniciais de um provável titular e acabou entrando durante a partida. As variações do rubro-negro ontem foram muitas. Em dado momento o Sport mantendo o Felipe entre as linhas, deixando Fabrício Domingues e Lucas Lima no meio, com Romarinho e Barleta fazendo as pontas e o Gustavo Coutinho sendo a referência. Um 4-1-4-1 nítido, né, e compacto até quando o Sport não tinha a posse da bola, até terminar o jogo com 3 defensores. Em momentos, Chico, quando o Sport tinha a posse, fazia ali aquele lado esquerdo, dando mais liberdade ao próprio Filipinho, para o Filipinho, quem sabe, aparecer como um ala, né, com mais liberdade, até mesmo para ser uma válvula de escape, segurar a bola no ataque. Então foi um Sport que apresentou nuances táticas diferentes daquilo que a gente estava, né, acostumado em outras ocasiões, né, de um Sport que, por exemplo, tinha dificuldades até de segurar esse próprio resultado. E mais uma partida do Leão sem tomar gols. Se foi assim contra o Vila Nova, foi ontem também contra o Coritiba, num jogo onde, com os 3 pontos conquistados, o Sport acabou, né, viu agora pela manhã o torcedor. Já na madrugada o Coritiba havia anunciado a saída do técnico Guto Ferreira. Então é um Sport que, com 9 pontos, né, já atinge aí esses 100% de aproveitamento nas 3 primeiras rodadas. São, além de resultados expressivos, atuações convincentes, e fazem com que o torcedor tenha essa esperança de que o Sport ele possa seguir essa toada de bons jogos, de bons placares. E até as próximas rodadas, torcedor. A gente já projeta os 3 próximos jogos do Sport, porque levando em consideração que a gente acompanha da Série B e do que essas próximas equipes adversárias do Sport estão produzindo no campeonato, o Sport tem tudo para conquistar mais bons placares e mais boas atuações, né? Por exemplo, a partida do próximo dia 11 contra o Brusque, a expectativa é de que o torcedor compareça à arena, o Sport faça mais um grande jogo e consiga um resultado positivo. Pelo menos esse é o prognóstico inicial para esse duelo, de um Sport que terá uma semana inteira de trabalhos pela frente. Depois o Sport sai para pegar o Ituano. Ok, um jogo fora de casa, mas o Ituano, até como eu ressaltei, e foi até um palpite aqui do nosso canal, o Ituano já vem mal do Campeonato Paulista. O Ituano já não vem fazendo boas atuações. E na Série B não está sendo diferente, é o atual lanterna da competição, né? Ainda vai entrar em campo nessa rodada, mas está tendo muitas dificuldades. E a equipe do Avaí, que cá para nós, torcedor está na bronca com as equipes de Santa Catarina, com exceção do Criciúma, que está na primeira divisão, e até a própria Chapecoense, que começou bem a Série B.
mas o restante das equipes de Santa Catarina, né, o torcedor tá na bronca com o Figueirense, tá na bronca com o Avaí, e o Avaí tá no caminho do Sport na sexta rodada. Então esses 3 próximos jogos do Sport dão a esperança, quem sabe até, do Leão conquistar algo gigante nesse começo, que é emplacar uma sequência de vitórias a ponto, né, de dar uma tranquilidade na tábua de classificação ao longo de todo o torneio. Então trata-se de um Sport que vem apresentando um bom jogo, Mariano Sosso dentro das possibilidades, mexendo de acordo com o que a partida lhe oferece, e o Sport conquistando os placares, né, pontuando, que é o que a Série B exige das equipes que querem chegar a esse acesso. E se a gente colocar aí no papel, né, ontem foi um jogo de não apenas de acesso, mas de, quem sabe, aí de uma equipe que possa, né, lá na frente ver o reflexo desse resultado impactar num provável título da competição. É muito cedo, a gente sabe disso, tem outras equipes concorrentes e muito boas dentro do torneio, mas ontem o Sport deu um passo importante e uma impressão importante para o seu torcedor dentro daquilo que o Coritiba propôs, né, ou tentou jogar, e o que o Sport, né, acabou achando no seu gol e também, né, fazendo com que o adversário se sentisse pressionado e administrando à sua forma um placar que foi fundamental para dar ainda mais confiança à equipe rubro-negra. Então, logicamente que eu vou querer a opinião do torcedor rubro-negro. Falem da estreia de Vinícius Faria, para mim ok, né, um atacante que pode ajudar ao longo, né, dessa caminhada muito distante ainda, até o final de novembro, com jogos da Série B, uma caminhada longa, né, e um atacante que chega como uma opção para, quem sabe, jogar ali junto do Gustavo, ou até mesmo, né, ser ali um atacante que atue pelos lados. Então comenta sobre Vinícius Faria, além, claro, dessa atuação rubro-negra, né, dessa vitória diante do Coritiba pelo placar de 1-0. Inscreva-se no canal, este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista, notícias, atualizações, a opinião aqui dentro da nossa plataforma. Até mais!